Dando continuidade, vamos para... Aqui eu tenho primeira, segunda, terceira, ou seja, 6, 12, 18. Vamos para a quarta carreira, que tem que ser a carreira de 24 pontos. Eu começo. Na quarta carreira é um aumento e 2 pontos baixos. O que é isso? Você faz o aumento, é 2 pontos no mesmo ponto de base. Aí ele fala 2 pontos baixos, aí no mesmo ponto de base. Então vem um ponto, outro num ponto. Eu esqueci de botar o marcador, ou seja, eu tinha feito 2 e mais 2, então eu fiz 4 pontos. Vem com o marcador, 2, 4. No primeiro aqui eu coloco o marcador. Ou seja, você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, passa, puxa a alcinha, por fora faz o ponto, por dentro faz as alcinhas, por fora faz o ponto. Nos próximos, um ponto, no outro próximo mais um ponto. No próximo, 2 pontos. No próximo, um ponto. No próximo, mais um ponto. No próximo, 2 pontos. No próximo, um ponto. Mais um ponto. No próximo, 2 pontos, que é o aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto. Próximo, um ponto. Ou seja, eu tenho que ter 24 pontos baixos. 2, aqui, esse conta o primeiro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Correto? O que eu falei aqui? A gente tem que lembrar o seguinte. Ó, na primeira carreira, eu fiz 6. Depois, eu fiz 12. Como eu consegui fazer 12? Em cada ponto de base, eu fiz 2 pontos baixos. Na terceira carreira, tem que ser 18. Eu fiz um aumento e um sem aumento. Um aumento, um sem aumento. Intercalei. 2, 1, 2, 1, 2, 1. 6 vezes. Na quarta carreira, eu já intercalei no seguinte. Dou um aumento, aí eu venho um ponto baixo 2 vezes, depois o aumento. Vocês não confundam o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, com um ponto em cada ponto de base. Aí depois vocês veem um ponto de base em cada ponto de base, depois o aumento. O aumento é sempre 2 pontos baixo no mesmo ponto de base. E quando a gente fala um ponto de base, aí você vai fazer um ponto só no ponto de base, certo? Na quinta carreira, ele vai ser 30 pontos baixos. Eu tiro o marcador,
No primeiro ponto, eu faço o aumento. O que é o aumento? São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu venho com meu marcador, volto aqui, no primeiro ponto eu coloco meu marcador. Aí nesta 1, 2, 3, 4, na quinta carreira, é porque eu fiz 4, né? Agora eu vou para a quinta. Nesta quinta carreira, serão 30 pontos no total, ou seja, um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento e 3 pontos baixos. O que isso quer dizer? O aumento no mesmo ponto de base, depois eu vou fazer mais 3 pontos, 1, 2, 3 em cada ponto de base sem aumento. Então eu fiz um aumento, aí depois eu venho um ponto de base, eu faço um ponto. Num outro ponto de base, eu faço mais um ponto. Num outro ponto de base, eu faço outro ponto. Agora, eu vou fazer um aumento. Nos 3 próximos pontos, eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Então, eu vou fazer 1, 2, deixa eu puxar aqui, 2, 3. No próximo, eu vou fazer o aumento. Já fiz aqui. Que é esse aqui, eu vou fazer o aumento. Que são 2 pontos, no mesmo ponto de base. Nos próximos 3 pontos, eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. 1, 2, 3. No próximo, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2. Nos 3 próximos, eu vou fazer sem aumento. 1, neste, mais um neste, mais um neste. No próximo, eu vou fazer com aumento, que serão 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, os 3 sem aumento. 1, 2, 3. No próximo, com aumento. E os 3 últimos sem aumento. 1, 2, 3. Ou seja, aqui eu terei que ter 30 pontos baixos. Então, vamos contar? Ó, o primeiro, nós marcamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, certo? Agora, no próximo, tenho que ter 36 pontos baixos. Ou seja, o primeiro ponto eu vou fazer o aumento. Então, o primeiro ponto de base eu faço o aumento. Pego meu marcador, venho aqui no primeiro ponto e coloco o marcador. Agora vai fazer o aumento e 4 pontos em seguida sem aumento. Um aumento, 4 sem aumento. Um aumento, 4 sem aumento. Então, vamos lá? 2. Então, os 4 próximos sem aumento. 1, 2,